Bom, deixa eu ver aqui. Eduardo divulga encontro com secretário dos Estados Unidos. Agora, gente, o que chama atenção aqui é que a data marcada é a mesma data marcada para ter a reunião com o Haddad. É engraçado que com o Haddad o secretário cancelou. Com o Eduardo, o secretário não cancelou. E agora a gente está vendo a narrativa dizendo que o Eduardo Bolsonaro é quem influenciou o secretário dos Estados Unidos, do Tesouro, a cancelar a reunião com o Haddad, gente. Eu fico olhando assim, eu falo, cara, é tão doida essa afirmação, porque essa afirmação, ao invés de denegrir a imagem do Eduardo, denigre a imagem do próprio ministro. Quer dizer que o cara que é o ministro da Fazenda, o responsável para negociar, não tem a capacidade de negociar. E um cara que está lá fora, praticamente exilado, que não pode voltar para o Brasil, não tem poder político porque está licenciado, quer dizer, voltou agora, mas não está exercendo diretamente. Esse cara consegue. Gente, vamos trocar. Ô Lula, não é por nada não, mas vamos trocar. Bota o Eduardo aí no lugar do Haddad, que eu acho que dá mais futuro, né? Porque o poder que estão dando a Eduardo Bolsonaro, gente, vai além do que ele tem. Agora, isso é o que, gente? É a esquerda não assumindo seus próprios erros. Vamos para a matéria, daqui a pouco Matéria da revista Oeste. Vamos lá para, O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, publicou em suas redes sociais uma foto tirada durante o encontro com Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos. De acordo com o deputado, o encontro ocorreu na quarta-feira 13, mesmo dia que era a reunião com Haddad, que foi cancelada. Tivemos uma excelente reunião com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, escreveu Eduardo em uma publicação no X nesta sexta-feira 15. É uma oportunidade única poder conversar sobre o Brasil e a América com alguém tão preparado. O interessante aí, segundo consta, parece que Eduardo ele traduziu inquéritos, reportagens e levou lá para o Scott Bessent para ele ver o que está sendo divulgado aqui no Brasil, ações, enfim. O deputado finalizou a mensagem agradecendo a receptividade, que os laços de amizade entre o Brasil e os Estados Unidos se fortaleçam ainda mais. Aí tem o Twitter dele aqui, a conta dele. Aí tem aqui Estados Unidos, quarta-feira, dia 13 de agosto, tivemos uma excelente reunião com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. É uma oportunidade. Eu já li isso aqui, não vou repetir. Vamos para continuar aqui. O jornalista Paulo Figueiredo também participou da conversa. Em suas redes sociais, Figueiredo disse que a reunião foi agradável. Tenho enorme admiração pelo Scott Bessent, o homem que está liderando o renascimento da economia americana, enquanto ajuda o Brasil de forma inestimável, escreveu o jornalista em seu perfil no X. Bom, agora presta atenção aqui nesse nó agora. O encontro de Eduardo e Paulo Figueiredo com Bessent, o encontro de Eduardo O encontro de Eduardo e Paulo Figueiredo com Bessent ocorreu no mesmo dia em que o secretário teria uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a sobretaxa de 50% sobre a maior parte das exportações brasileiras. A reunião com Haddad foi cancelada e o ministro culpou forças da extrema-direita. Haddad atribuiu a Eduardo a responsabilidade pelo cancelamento do encontro. Petista afirmou que o deputado tentou inibir o contato entre os governos brasileiros e norte-americanos. Gente, eu fico olhando assim e falo, cara, eu fico tentando entender a cabeça do Haddad. Quem é que engole, gente, essa história de que Donald Trump é manipulável?
Não, para pensar, gente. O cara teve uma reunião com o Putin ontem. Lá no Alasca. Teve uma reunião com o Putin ontem. Já faz tempo que esse camarada vem ali se envolvendo entre o Putin e o Zelensky. Né? Parece, gente, influenciável. Lula tentou se meter na conversa. Hoje não passa de uma piada internacional. Ninguém nem liga mais para o que ele fala. Esses dias ele bateu um fio para o Putin. Falaram sobre a questão da guerra. Mas com quem foi que o Putin se reuniu pessoalmente? Com Lula? Não, foi com o Trump. Aí eu pergunto, vocês acham que o Trump, gente, é influenciável assim tão fácil? O menino é bobinho? Colou na prova de economia? É bobinho? O cara tá naquele gancho lá de Gaza com Israel. Outro rolo lá, outro pepino danado lá. Vocês acham, gente, que o cara... Parece... Olha onde o cara tá envolvido desde que ele assumiu a presidência. Lula, desde que assumiu, ele tentou se envolver nas duas. Não deu certo. Nas duas, Lula levou um chega pra lá. Nas duas. Tentou fazer peso na ONU. Não rodou. Não deu certo. Rodou. Mas o Trump tá lá. E as falas... Parece que esse menino é influenciável. Não, mas eu vou mais além. Vamos pro Irã. Vocês viram o rolo no Irã? Né? Pois é. Vocês sabiam que o avião que estava ontem sobrevoando lá o Alasca enquanto o Trump estava com o Putin é o mesmo avião que desceu a chibata lá no Irã? Pois é. Acho que ninguém quis. Eu acho que os caras falam, pai, quem é que vai lá? O Trump é muito bobinho. Vou nada, vai lá. Pensa no menino bobinho. Né? O avião que tava fazendo a segurança no espaço aéreo da Alasca, lá que tava sobrevoando, era esse mesmo avião. Que foi lá e toma-lhe peia no Irã. Vocês acham, gente, que o cara que fez... Você vê. E o Irã retalhou? Mandou um avião de volta, como ele fez com Israel? Mandou mísseis para... Não, por que será? Por que a Rússia também não desce a chibata de volta? Por que a China não se mete na encrenca, gente? Por que não se junta a China, o Irã, a Rússia, Coreia do Norte e mete a peia para cima dos Estados Unidos? Mas o Trump é bobinho. Então, essa afirmação do Haddad, gente, ela, por si só, para quem acompanha a geopolítica do mundo no momento, ela por si só cai. Porque não tem a menor lógica o governo americano ser influenciado por Eduardo Bolsonaro. Nesse contexto, não. Agora, Haddad esquece. Marcou a reunião. No dia seguinte, Lula falou o quê? Que não ia se humilhar para os Estados Unidos. Que não ia se humilhar. Lula, no sábado, depois de marcada a reunião, falou o quê, gente? Falou que ia discutir a moeda para substituir o dólar no BRICS. Falou isso abertamente. Atacou os Estados Unidos. Fez piada com Donald Trump de novo. Aí a culpa é do Eduardo Bolsonaro, porque o cara, os Estados Unidos, de um lado, aí teve o Padilha também, ou foi o Padilha, acho que foi o Vieira, né, que é das Relações Exteriores, chegou a dizer o quê? Vocês lembram? Que o Brasil não ia negociar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos cancelou a reunião, pô, vai fazer o quê? O Haddad é só um poste. Os nomes que importam estavam lá tudo descendo a peia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos falaram assim, bom, eu não vou negociar com o posto, porque esse daí fala que quer falar comigo. E os cabeças estão dizendo que não querem falar comigo, então significa que essa reunião não vai valer de nada. Cancela, vou perder meu tempo. Mas a culpa é do Eduardo. O ministro disse ainda que caso o Congresso não tome medidas contra o comportamento do parlamentar, as negociações bilaterais podem se complicar. Ô Haddad,
Só tem um jeito, meu amigo, dessas coisas não se complicarem. E não é nem o Congresso atuar ali em relação ao Eduardo. É trocarem você do Ministério da Fazenda. Tira o Haddad, bota alguém competente. Aí as coisas vão para frente. Em nota, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo negaram qualquer influência sobre a agenda do secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Né? Sabe o que chama a atenção, gente, aqui? O que chama a atenção, gente, é que a reunião do Eduardo Bolsonaro foi marcada praticamente junto com a reunião dos Estados Unidos com o Haddad. Praticamente foram marcadas juntos. Eu não entendo, eu fico olhando assim na cabeça do Haddad, da esquerda, gente. Assume, gente, o erro de vocês. Quanto mais cedo a esquerda assumir a péssima condução das negociações, pararem de ficar se apegando a essa coisa de culpar a família Bolsonaro, as coisas, quanto mais cedo vocês reconhecerem a péssima administração de vocês, as coisas andam. Gente, ó, Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos o quê? Em maio? Abril, maio, alguma coisa assim, maio, abril, março, alguma coisa assim? Desde quando Lula vem atacando Donald Trump? Desde antes, ó. Chamou de nazi, meio mundo de coisa. Então não chamou de diabo loiro, mas chegou perto. Né? Atacou os Estados Unidos, criticou os Estados Unidos, apoiou o opositor dos Estados Unidos, do Trump. Passou o tempo inteiro atacando ele. O cara criou um sentimento negativo no Donald Trump e agora está se aproveitando dessa ida do Eduardo depois de ter feito todas as acusações, depois de ter tocado, né, estufado a barba. Aí o nó apertou. Eleições em 2026, é mais fácil jogar a culpa no outro do que assumir para não perder popularidade. Bom, apesar que não tem, né? Mas é lamentável, esse é o nosso governo, gente. Eu fico olhando, né? O dólar, gente, não baixa dos 5,40, né? Com Bolsonaro, quando o dólar chegou a 4,40, a 4,40 já diziam que o mundo ia se acabar, que o Bolsonaro era péssimo. O Paulo Guedes era péssimo. E olha que nós estávamos entrando na pandemia. Agora o dólar só vive nos 5,40, 5,60, 5,50. Mas a economia tá boa. A nossa Selic em 15, gente. Mas nem na pandemia, cara. Nem na pandemia. Mas agora não, é porque é necessário. Ninguém ataca mais o Galípolo. Não é culpa mais do Galípolo. Não dá mais pra culpar o Campos Neto. Tem que, né? Vai culpar o Campos Neto agora? Não dá. Aí tem que dizer que não. Agora vamos culpar os Estados Unidos. É Brasil.